Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso simpósio. Esperamos que todos gostem das palestras que preparamos para hoje, tá bom? E para fechar essa semana de evento, né, esse nosso terceiro dia, teremos uma palestra com a médica Priscila Maruoka sobre cardiopatias congênitas. E além disso, teremos uma palestra também com a nutricionista e pós-graduada Laila Guitaiti, sobre alimentação na criança cardiopata. E para finalizar a noite, a gente vai ter uma palestra com a enfermeira e mestre Joaline Barroso, que ela vai falar um pouco sobre a triagem neonatal ampliada. E dando início a essa primeira palestra, eu apresento a vocês agora a Priscila Maruoka, ela que é cardiopediatra, e vai falar um pouco sobre cardiopatias congênitas com a gente. Desejo uma excelente palestra e esperamos que todos gostem, tá bom? Boa noite para todo mundo, quer dizer, boa tarde, quase boa noite aí. Queria agradecer o convite para falar sobre cardiopatia congênita, que é o assunto que eu mais gosto, né, de palestrar. Eu posso já dividir aqui a tela, né? E é sempre um prazer falar sobre cardiopatia congênita, principalmente para o público que é ainda acadêmico ou é residente de pediatria, porque eu acho que a gente tem que construir essa importância de entender as cardiopatias congênitas desde o início. É um assunto que até pouco tempo atrás pouco era dado, tanto na faculdade, tanto na... A gente só ia ver mesmo durante a residência de pediatria, e mesmo assim, alguns centros ainda não tem. Então, eu espero que vocês aproveitem, tá? Eu vou... pronto. Compartilhar aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Se por acaso estiver dando erro, é só me chamar, porque eu saí já da tela lá da apresentação. Perfeito. Já estamos vendo isso. Isso. Tá, obrigada. Então, deixa eu colocar aqui, apresentar no começo e o apontador aqui. Bom, então, como ele já me apresentou, meu nome é Priscila, eu sou intensivista pediátrica e cardiologista pediátrica, trabalho aqui como assistente de cardiologia pediátrica dos residentes da Unicamp e também lá na PUC, tá? Que é o Hospital da PUC Campinas. Então, eu gosto bastante do ensino universitário. Nessa aula, eu vou tentar trazer para vocês um pouco da introdução das cardiopatias congênitas, como que a gente começa a compreendê-las, quais são as críticas e os seus procedimentos e algumas abordagens das principais cardiopatias. Se vocês já assistiram alguma aula sobre cardiopatias congênitas, vocês sabem que é muita informação. Eu vou tentar trazer de uma maneira mais simplificada e falar o que é importante vocês saberem de início, tá? Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas o coração, né, a cardiogênese, que é a formação do coração, ela já começa desde o princípio, e na 8ª semana de gestação, a gente já tem o coração formadinho. Então, se você tiver qualquer cardiopatia com as artérias trocadas, ou uma CIV, ou uma CIA, defeito de septo, ou seja, qualquer cardiopatia, ela já vai existir na 8ª semana de gestação. É o primeiro órgão que se forma por completo, tá? Então, e cardiopatia congênita é qualquer alteração na sua estrutura, na sua função, no seu ritmo, que é presente desde o nascimento. Lembrem que congênito não é a mesma coisa que hereditário. Congênito é aquela malformação que vai estar presente no nascimento, ele já nasce com isso. Ela tem uma etiologia indefinida, é isso que complica bastante a gente na questão de prevenção, na questão de orientação, porque a gente não sabe qual é a sua etiologia, assim, 100%, né, por cento. Tanto é que 90% dos bebês que nascem com cardiopatia congênita, a grande maioria, eles são filhos de mães que não têm nenhum
fator de risco. Hoje, a gente tem uma tabela que define assim, mãe que é mais que 35 anos, que tem diabetes, que tem lúpus, que já teve filho com cardiopatia congênita, que teve alguma infecção, né, durante a gestação, são mães que têm fator de risco para ter filhos com cardiopatia congênita. Só que 90% dos bebês que nascem com essa malformação são filhos de mães que não têm esse fator de risco. Então, é complicado mesmo para a gente poder orientar, tá? É a principal malformação congênita que causa óbito. Então, a cardiopatia congênita, ela está como terceira causa de morte no período neonatal. Por isso que quem faz o TI-NEO tem que estar bem ciente do que são as cardiopatias congênitas, como tratar e como diagnosticar as cardiopatias críticas, tá? A cada 100 nascidos vivos, um terá cardiopatia congênita. Então, de todos os bebês que nascem, de 100 bebês que nascem, um tem cardiopatia congênita. Mas, se você for investigar também aqueles bebês que não vingaram, né, que não chegaram a nascer, que sofreram aborto, se você pegar essa população, o número vai ser muito maior, porque tem algumas cardiopatias que podem ser incompatíveis, então acaba sofrendo aborto, tá? E tem muita associação com síndrome também. Atualmente, nascem em torno de 30 mil bebês com cardiopatia por ano no nosso país. Isso dá em torno de uns 80 cardiopatas por dia. E a grande maioria vai precisar de intervenção cirúrgica, de um tratamento cirúrgico, só que 70% deles não têm acesso. Esse dado, se eu não me engano, é de 2005, faz um tempo já, mas faltam mesmo estudos na nossa área, principalmente estatísticos, mas esse é o último dado que a gente tem para vocês verem como que a maioria dessas crianças ficam sem tratamento, por falta de vaga, por falta de especialista, falta de acesso, falta de informação. A cirurgia cardíaca, ela tem evoluído muito. Antigamente, você não ouvia falar muito em cirurgia cardíaca em criança. Ela tem evoluído muito, tem dado ótimos resultados, tem melhorado a sobrevida desses pacientes. Então, com isso, o que está acontecendo? A gente tem um número crescente de crianças, adolescentes e adultos com cardiopatia congênita que antes não existia. Hoje em dia, nos Estados Unidos, existem mais adultos com cardiopatia congênita do que crianças. Aqui, ainda não, porque a gente começou a fazer cirurgia cardíaca um pouco mais tarde, então as nossas crianças estão que começaram a ser, né, assim, operadas, estão na fase de adulto jovem, adolescente, tá? E uma coisa importante que eu preciso começar essa aula falando é que o sucesso do manejo, do tratamento, né, dessas cardiopatias, ela requer o entendimento da anatomia, da fisiologia, antes de fazer a cirurgia, do procedimento cirúrgico que esse bebê vai fazer, e também depois do entendimento da anatomia e da fisiologia do pós-cirúrgico, porque no pós-cirúrgico essa criança vai ter a anatomia e a fisiologia diferente do que ela nasceu. Então a gente precisa entender muito anatomia e fisiologia para entender cardiopatia congênita. Vocês devem odiar a disciplina, né? Não de anatomia, fisiologia, não é odiar porque não é o termo, acho que quem faz medicina gosta, mas sempre é aquela parte quando a gente está no início da faculdade, que é muita coisa, que é muita decoreba, mas a cardio, eu acho que ela é muito lógica. Se você parar e entender como é que é a anatomia, vai fazer sentido a fisiologia para vocês, tá? Então, eu pus aqui uma estrutura sistemática para compreensão e manejo das cardiopatias congênitas. Eu vi essa estrutura lá no site da American Heart Association, que eles começaram a explicar dessa forma, e eu achei muito interessante e didático para trazer, né, para vocês. Então, toda vez que vocês
se depararem com as cardiopatias congênitas, vocês têm que saber fazer a análise segmentar. O que é isso? É a anatomia, é o caminho que a hemácia faz dentro desse coração. Eu costumo sempre dizer isso, qual é o caminho da hemácia, qual é o caminho que essa hemácia, que o sangue faz dentro do coração. A gente tem que saber os 7 princípios fisiológicos, os 6 estados fisiológicos das cardiopatias congênitas e, no final, as 7 questões para a gente responder diante de cada cardiopatia. Sabendo esses passos básicos, vocês vão conseguir compreender melhor as cardiopatias congênitas. Então, primeiro falando sobre os princípios fisiológicos. O sangue segue o caminho de menor resistência. A falta de fluxo sanguíneo causa falta de crescimento da estrutura cardíaca, ou seja, no flow, no grow, onde não há fluxo, não há crescimento. Obstrução do lado esquerdo causa hipodesenvolvimento do lado esquerdo e do lado direito causa hipodesenvolvimento do lado direito. Lesões críticas são dependentes do canal arterial e mistura de sangue intracardíaco. Lesões críticas à esquerda ou à direita por obstrução nunca ocorrem simultaneamente e ser azul é melhor do que ser cinza. Calma que agora eu vou passar por um, mas em forma de um vídeo que eu coloquei aqui. Esse vídeo ele tá disponível lá no meu IGTV do Instagram que eu fiz uma vez, que aí eu achei didático para trazer para vocês. Porque se vocês conseguirem entender esses princípios fisiológicos, quando a gente for estudar cardiopatia congênita, muita coisa vai fazer mais sentido para vocês. Então, o primeiro o sangue segue o caminho de menor resistência. Aqui eu fiz um esquema de uma CIV, e aí a seta mostra que o sangue está indo da ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Por quê? O ventrículo direito tem menor resistência, tem menor pressão. Então, o sangue vai do de maior pressão para o de menor pressão. A falta de fluxo sanguíneo causa hipodesenvolvimento da estrutura. Aqui vocês vão ver, aqui a gente tem uma estenose pulmonar, tá? Então, não teve passagem de sangue pela pulmonar, que ela estava estenótica, não cresceu adequadamente o tronco da pulmonar. Então, no flow, no grow, onde não há fluxo, não cresce. Essa criança tem uma atresia pulmonar e não cresceu o tronco. Obstrução do lado esquerdo do coração causa hipoplasia das estruturas do lado esquerdo, é o mesmo, né, do no flow, no grow, só que do lado esquerdo tem uma atresia aórtica, então não teve crescimento da aorta, só vai crescer depois que passa pelo canal arterial, tá? E obstrução do lado direito, ele não vai trazer hipoplasia das estruturas do lado direito. Tudo que vier depois dessa nossa obstrução vai estar hipoplásico. Aqui a gente tem uma atresia tricúspide, vocês podem ver que o ventrículo direito ficou pequeno. Essa pulmonar só se desenvolveu porque tem uma CIV que gerou fluxo, então ela cresceu. Se não tivesse CIV, ele não teria ventrículo direito, tá? As lesões críticas são aquelas que são dependentes do canal arterial e da mistura de sangue. Então, aqui a gente tem uma lesão crítica. Ela vai depender, porque a aorta está do lado direito, é uma transposição de grandes artérias. Só é possível porque tem o canal e a CIA. Essa criança só vai viver os primeiros minutos de vida por causa desses shunts. E quando a gente tem uma obstrução do lado esquerdo, a gente não vai ter outra do lado direito. Ou tem de um lado, ou tem de outro, senão é incompatível até com o desenvolvimento fetal, tá certo? Vamos supor que nasce com uma atresia mitral e uma atresia tricúspide, esse bebê não vai nem se desenvolver. E o ser azul é melhor do que ser cinza? O que isso significa? Quando o paciente é azul, é porque ele é hipoxêmico, tá? É porque ele é cianótico, tá faltando oxigênio para esse corpo. Como ele fica? Se ele ficar muito tempo nesse estado de hipoxemia e você não conseguir tratar, ele vai começar a ser cinza, que é sinal de má perfusão. Então, esse último estado fisiológico que eles colocam lá, eu achei bem interessante, porque realmente ter uma criança azul na sua frente significa que ele tem uma cardiopatia cianogênica, mas quando é cinza é porque está faltando mesmo
oferta de oxigênio para o corpo todo. Então, pode ser até uma criança que não é cardiopata, mas é chocada, por exemplo, por um choque séptico. Se ela for cinza, é porque a perfusão não está legal, tá certo? Então, esses princípios fisiológicos vocês precisam entender para a gente poder começar a pensar na clínica da nossa cardiopatia congênita. E os estados fisiológicos? Isso seria aquela classificação das cardiopatias congênitas. Toda aula a gente tem cianogênicas de um lado, acianogênicas do outro, aí de cada lado ou é rosinha ou é azulzinha. Aí você vai ver se tem, dentro de cada grupo, você vai ver se ela tem hiperfluxo, se não tem, enfim. Só que muitas cardiopatias acianogênicas que não cursam com cianose, se ela evolui, pode ser que ela vire cianogênica. Então, a gente precisa entender quais são esses estados fisiológicos, tá? Primeiro, que é uma classificação que a gente precisa saber, que classifica melhor os nossos corações, é se ele é biventricular ou univentricular. Aqui eu coloquei uma foto de um coração normal, de uma anatomia normal, que vocês podem ver os dois ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, tá? Então, é biventricular. Aí tem os pacientes com a fisiologia univentricular. Significa que, por mais que ele tenha, esse aqui eu pus só um ventrículo mesmo, tá? Mas, às vezes, tem do slide anterior que eu mostrei para vocês, que tem uma atresia pulmonar, que tem um VD bem pequenininho, só que aquele VD, por mais que ele exista, ele não funciona. Então, a fisiologia daquele coração é univentricular. Eles funcionam com um ventrículo só. Esse aqui, a gente nem vê a câmera rudimentar, olha, a gente só vê um único ventrículo, tá? Então, todos os corações que não têm um ventrículo funcionante, que só um deles funciona, a gente chama de fisiologia univentricular. E isso é importante a gente saber se os dois ventrículos funcionam ou se só um ventrículo funciona, porque para todas as cardiopatias univentriculares, a gente tem uma sequência de cirurgias que vai ser quase um dos últimos slides dessa aula. Outro estado fisiológico são as acianóticas, que são as cardiopatias que não cursam com cianose, ou seja, a saturação é maior que 85%, tá? Elas podem ser classificadas ainda como hiperfluxo ou normofluxo pulmonar, mas não com hipofluxo pulmonar, tá? Dentre elas a gente tem a CIA, CIV, canal, defeito de septo, e tem a estenose pulmonar valvar, estenose aórtica e a coarctação, que são cardiopatias obstrutivas. Essas todas fazem parte das acianóticas. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar para vocês é que cianose é diferente de hipoxemia. Então, lógico que todo paciente cianótico tem hipoxemia, mas nem todos os pacientes com hipoxemia são cianóticos. A cianose vai aparecer para a gente quando a saturação for menor que 85, tá? E entre 92 e 85, ele é um paciente hipoxêmico, só que não está causando ainda cianose, você não está vendo ele roxinho. Mas se você colocar o oxímetro para poder ver, se ele estiver 90%, é um paciente que está hipoxêmico, que a gente tem que saturar mais que isso, tá? Bom, outro estado fisiológico são as cardiopatias cianogênicas. Então, são aquelas que apresentam cianose, podem ser de hipofluxo daí ou normofluxo pulmonar, como atresia pulmonar e atresia tricúspide. Eu não sei se todos vocês entendem esses termos, né? Então, são hiperfluxo pulmonar e hipofluxo pulmonar. O que significa cardiopatia de hiperfluxo pulmonar? Na nossa circulação, vai mais fluxo para o pulmão do que deveria ir. E se vai mais fluxo para esses vasos pulmonares, isso a longo prazo traz problema para a gente. E tem aquelas cardiopatias de hipofluxo pulmonar, então, que vem menos fluxo para o pulmão do que deveria ir, e a gente vai ver. Ou seja, não dá para a gente, a mesma cardiopatia pode ser
univentricular cianótica com hipofluxo pulmonar, entendeu? Pode ser biventricular acianótica com hiperfluxo pulmonar. Então, a gente não consegue dividir muito bem as cardiopatias só em dois grupos, em acianóticas e cianóticas, mesmo porque algumas acianóticas, ao longo da sua evolução, podem evoluir para cianóticas, tá? E quais são as perguntas que a gente tem que fazer para cada cardiopatia? Qual é a sua anatomia? Qual é a sua fisiologia? Que são duas coisas que eu falei lá no início, que se você não entende isso daquela cardiopatia, você não consegue entender mais nada. Como o sangue chega no coração, como o sangue chega nos pulmões e no corpo. Aqui eu já estou falando sobre o caminho da hemácia, que a gente tem que saber. E quais são as opções terapêuticas clínicas e cirúrgicas, tá? Diante de cada cardiopatia, a gente tem que responder isso daí. Antes de falar delas, eu só queria mostrar para vocês aqui, né, novamente, o coração normal. Se vocês não sabem a anatomia, a fisiologia de um coração e o caminho que a hemácia faz de um coração normal, esquece. A gente nem vai começar a falar sobre cardiopatia congênita, porque a gente precisa saber como é o coração normal. Eu costumo sempre fazer esquema, esse desenho é lindo aí, esse desenho lindo é meu, mas porque quando a gente vai estudar, você tem que pegar um papel, caneta e fazer mas não ser desenhar a coração, você não precisa desenhar a coração. É um esquema mesmo, faz quadrados, tá? Aqui é um quadrado, eu estou vendo o átrio direito, o átrio esquerdo, entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo eu tenho a tricúspide, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo eu tenho a mitral. Então, a aorta está saindo da onde? Daí você desenha a aorta, faz uma setinha que leva para o corpo. Então, você tem que saber, pelo menos, desenhar o esquema. Até hoje, quando eu faço ecocardiograma para poder fazer o diagnóstico do bebê que está roxo, tem uns que tanto vaso que sai diferente, vai para não sei o que lá, que eu tenho que sentar, pegar uma caneta e raciocinar o que eu estou vendo para depois fazer o diagnóstico. Então, eu entendo que, para quem está vendo cardiopatia congênita pela primeira vez, vocês têm que fazer isso para todas as cardiopatias congênitas, para entender qual é a anatomia, qual é a fisiologia e qual é o caminho da hemácia, tá? Outro ponto importante que a gente precisa saber. O coração do feto, ele é um pouco diferente a circulação, né? Não o coração em si, do que a circulação do neonato e futuramente do adulto. Na circulação fetal, o caminho que a hemácia faz é um pouco diferente do que quando depois que nasce. Por quê? Primeira coisa, os pulmões, eles estão atelectasiados, né? Eles estão fechados. A gente não tem troca gasosa nesses pulmões. A gente vai ter troca gasosa, vai ter fornecimento de oxigênio e troca do CO2 com O2 na placenta. É a placenta que vai levar sangue com oxigênio para o feto, certo? Então, sigam aqui o meu ponto luminoso para vocês entenderem. Quando chega no feto, ele está aqui pelo cordão umbilical. Chegou aqui, ó. Aqui está o umbigo dele, tá? Entrou no feto, lá no nível do fígado, tem o ducto venoso, está escrito aqui, ducto venoso, que vai se ligar com a veia cava inferior. A veia cava inferior, como todo mundo sabe, porque de vocês também é assim, vem trazendo sangue com pouco oxigênio, porque já foi consumido pelo corpo todo, para o átrio direito, certo? Aqui, então, o ducto venoso se une com a veia cava inferior. E, então, o que chega no átrio direito do bebê é o sangue da placenta somado a esse sangue da veia cava inferior. Então, vamos supor que a placenta tem 100% de oxigênio, que essa mãe está mandando 100% de oxigênio para esse feto. Aqui, antes de chegar no coração do bebê, já vai estar 85%, porque misturou com esse sangue vindo esse sangue venoso, esse retorno venoso do próprio feto. Então, o coração do feto já recebe o sangue com pouco oxigênio. Entretanto, é o máximo para ele, esses 85, certo? Entrou no átrio direito, ele segue em direção para o átrio esquerdo por esse buraco que a gente chama de forame oval. É um buraco entre os dois átrios.
E aí ele segue mais essa direção. Só que uma parte desce para o ventrículo direito também. Guarda essa informação. Passou para o lado esquerdo do coração, o que vai acontecer do lado esquerdo do coração? O lado esquerdo do coração, como vocês já sabem, a anatomia normal, é quem recebe as veias pulmonares. Está vendo que está tudo azulzinho? É sangue sem oxigênio nenhum que está vindo do pulmão. Por que ele está vindo sem oxigênio nenhum? Porque o pulmão não está fazendo troca. Todo o sangue que chega no pulmão, sem oxigênio, não vai ter troca com o oxigênio porque o bebê não está respirando. Então, aqui no átrio esquerdo já vai ter mistura de sangue, mais ainda, mas mesmo assim, é pouco sangue que vem predominando, então, o sangue com mais oxigênio, tá? Vai cair no ventrículo esquerdo e vai para a aorta. Na aorta, então, as coronárias que ficam bem aqui na base da aorta e essa porção da aorta que nutre a parte de cima do feto, que é cabeça, né, cérebro, que é o que mais está precisando se desenvolver, recebe o sangue com maior oxigênio. E o resto do corpo, tá vendo que tá roxinho? Recebe sangue com pouco oxigênio, tá? Bom, então vamos voltar aqui para o átrio direito. Então, parte foi para lá, mas parte desceu aqui para o ventrículo direito. Só que o que desce para o ventrículo direito, aqui no próprio átrio direito, tem o retorno venoso da cabeça, que vem grande quantidade de sangue sem oxigênio. Então, tem essa mistura. Vocês estão vendo que o ventrículo direito está roxo e o ventrículo esquerdo está vermelho? É que o ventrículo, tudo que está vermelho tem mais oxigênio, tudo que está roxo tem sangue muito, muito misturado. E o que está azul tem sangue sem oxigênio. Cai no ventrículo direito, pega o tronco da pulmonar, pouquíssimo sangue vai para os pulmões, por isso que volta pouco sangue aqui no átrio esquerdo, e a maior parte pega o canal arterial, que é um vaso que liga o tronco da pulmonar para a aorta. E aí, por isso que o corpo recebe mais sangue roxinho e não vermelho, como está ali em cima, porque tem essa mistura aqui do tronco da pulmonar, tá? Então, aqui eu falei 3 shunts para vocês. O ducto venoso, que é esse que está se ligando com a veia cava inferior. O forame oval, ó, que está tendo passagem de sangue do lado direito para o lado esquerdo, que não, né, que quando nasce não é para poder existir isso. E o canal arterial, que também é um local de desvio de sangue, tá bom? Então, são 3 shunts. Bom, então a gente viu que o feto, ele vive em hipóxia fetal. Em torno de 80, 85% de saturação chega no átrio direito, como a gente viu, mas o corpinho dele vai receber 65%. A cabeça, na verdade, ela não recebe 65%, ela recebe mais do que o corpo, porque ela vai receber aquele sangue vermelho aqui, ó, que a gente viu, tá? Os shunts centrais, então, são o ducto venoso, o FOP e o canal arterial, como a gente viu ali. Só 10% do débito cardíaco passa pelos pulmões, porque eles estão fechadinhos, e a placenta que faz toda essa função. Eu falo que é o pulmão e o rim do feto, porque ela que dá oxigênio e ela que retira os metabólitos dele, tá? Eles, como tem o pulmão fechadinho, vivem em estado de hipertensão pulmonar, tem aquela atelectasia fisiológica. E isso daqui é importante a gente saber, principalmente quem é neonatal, porque quando o bebê nasce, eles podem persistir com essa hipertensão pulmonar. Os vasos estão com resistência muito aumentadas e na transição isso vai diminuir. E o lado direito do feto é o lado dominante e o nosso é o lado esquerdo, tá? Então, falando sobre a transição feto neonatal. Ele estava um feto, a gente viu como é a circulação do feto, nasceu, de uma hora para outra, ele já fica com a circulação que um recém-nascido tem que ter? Não, né? Existe uma transição. E o que acontece nessa transição? Com a oclusão do cordão umbilical, você já fecha aquele ducto venoso, que é aquele vaso que liga com a veia cava inferior. Esse bebê, ele vai expandir os pulmões, vai chorar, né? Vai expandir os pulmões e já vai ter a aeração, vai entrar ar nesses pulmões, e com isso vai vasodilatar
os vasos pulmonares. Isso vai fazer com que haja queda da resistência vascular pulmonar. Aquela hipertensão que eles tinham começa a cair. Com isso, vai fechando o canal arterial e o forame oval. Cada um tem toda uma explicação para que acontece. Mas eu só quero que vocês entendam que tem essa transição do feto para o recém-nascido. Basta para vocês entenderem, tá? Então, essa cianose, como vocês viram que eles são hipoxêmicos, né? Essa hipoxemia vai cessar gradativamente. Vai, aos poucos, ter o fechamento desses shunts, então vai separar a circulação sistêmica da circulação pulmonar. Com os pulmões se expandindo, eles vão vasodilatar os pulmões, vai ter queda da pressão pulmonar e da pressão do ventrículo direito, e, em contrapartida, a pressão do ventrículo esquerdo e da aorta aumentam, ficando que nem a nossa circulação que é hoje. Então, o que vai acontecer para a gente ter uma circulação neonatal do recém-nascido? Vai ter a separação da circulação pulmonar e sistêmica, aqueles shunts, que é a mistura, que é o ducto venoso, forame oval e canal arterial, não vão mais existir, porque o canal vai se fechar e o forame oval também. Com esse pulmão expandido, agora é ele que vai fornecer oxigênio para esse feto, e aos poucos cai a hipertensão pulmonar. Algumas coisas fazem com que a persistência do padrão fetal, daquela circulação fetal, continue. Então, quem já passou na UTI NEL sabe, prematuro tem muito isso, ou nenê que tem sepse, tem sepse logo nos primeiros dias de vida, que vão para ventilação mecânica, podem ter persistência do padrão fetal. Então, eles podem ter o canal arterial aberto ainda. Forame oval pérvio, 25% da população adulta tem. Então, de vocês que estão me assistindo aí, 25% de vocês tem esse forame oval ainda aberto e às vezes nem sabe, tá? E aí, vocês, então, quem trabalha na UTI NEL sabe que pode ter também um recém-nascido que persiste a hipertensão pulmonar, tanto é que tem uma patologia que é a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Bom, aí falando um pouco só sobre o canal arterial, o que é importante vocês saberem? Onde que ele se localiza? A gente já viu lá na circulação fetal, agora vamos focar só no coração. Aqui, ó, é um vaso que liga a artéria pulmonar da aorta, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? E quando você vê a crosta da aorta, onde que ele entra? Bem aqui, tá? Então, tudo que tá para cá dele, a gente chama de pré-ductal. Tudo que tá para cá dele, a gente chama de pós-ductal. E o que é esse tudo, né? Então, você tá vendo que ele vai entrar bem aqui, ó. O que é esse tudo? São os vasos. Aqui, os vasos da aorta, o tronco bracocefálico, que vai dar origem à artéria subclávia direita. Então, o bracinho direito desse bebê está sendo irrigado por esse vaso. Artéria carótida comum direita. Então, essa parte aqui da cabeça vai ser irrigada por esse vaso. Aí, outro vaso que sai daqui da aorta, artéria carótida comum esquerda, e a subclávia esquerda eles não saem de um tronco, saem separados. Por que eu acho importante mostrar essa anatomia para vocês? Quando eu falo pré-ductal, que a gente já vai ver sobre o teste do coraçãozinho, é sempre o bracinho direito, porque olha onde a artéria subclávia direita tá. Ela vai estar sempre muito antes do canal, tá bom? Por quê? Para a gente fazer o diagnóstico das cardiopatias congênitas, vamos ver desde o início, mas tem 2 exames. Eu gosto muito de lembrar do pré-natal, que é o ecocardiograma fetal, esses que vocês estão vendo aqui primeiro, que é realizado até 28 semanas. É um exame que não é feito para todas as gestantes, só é indicado para gestantes de risco. Aí a gente vê um problema. Um dos meus primeiros slides foi que eu falei para vocês: 90% dos bebês que nascem com cardiopatia congênita são filhos de mães que não têm risco. Então a gente perde todos esses diagnósticos. O que eu, Priscila, vejo na minha clínica diária, assim, eu faço muita UTI, né? UTI cardiológica. Eu recebo muito bebê
que não teve diagnóstico, a mãe está esperando com o quarto montadinho, e ela, depois do nascimento, 12 horas depois, ou poucas horas depois, descobre que o filho tem cardiopatia. Algumas chegam a levar para casa. E são mães saudáveis, são mães jovens, que não têm nenhum problema de saúde. Por isso que o ecocardiograma fetal, a gente tem uma luta para que ele vire um exame de rotina no pré-natal, porque isso salva a vida, isso salva a vida. Você faz o diagnóstico antes, você consegue programar um parto melhor, num serviço de referência, e salva a vida, óbvio, das cardiopatias críticas. As outras que não são críticas, sabe, isso não vai fazer tanta diferença para o bebê, mas salva a vida, sim, dos bebês que têm cardiopatia crítica. E um outro exame para fazer diagnóstico, daí depois que nasce, é o ecocardiograma pediátrico mesmo, que a gente vê a anatomia. Tá? Então, vamos falar desse diagnóstico pós-natal. Bebê nasceu, né? A gente sabe que ele não pode mais ir de alta sem fazer o teste do coraçãozinho. Isso acho que foi instituído em 2012, se eu não me engano. E ele é um exame de triagem, a gente já vai ver como ele é feito. Existe o teste de hiperóxia, então o bebê nasceu, ficou roxo, a gente vai colocar O2 para ele. Se aquela saturação subir, fica belezinha, provavelmente é pulmonar a causa, porque se for cardíaca, você pode colocar 20.000% de O2 lá, ele não vai saturar bem, tá? Porque o problema dele é a mistura de sangue, não é pulmonar. E na infância e na adolescência, a gente vai fazer esse diagnóstico pela clínica, presença de sopro e outros eventos como o síncope, por exemplo. Aí ficou embaçada, que eu tinha que ter colocado a foto mais nítida. Bom, então o teste do coraçãozinho é esse aqui que eu mostrei para você, que eu estou mostrando para vocês que está um pouco embaçado. O que ele consiste? Na oximetria de pulso, no aparelho saturômetro lá, que vocês conhecem, que mede o oxigênio do bebê. Você vai medir no bracinho direito. Por que braço direito? Porque é a região pré-ductal. Eu quero saber se o canal arterial está fazendo diferença na circulação desse bebê. Então, você vai medir no bracinho direito e em alguns dos membros inferiores, porque são membros pós-ductal. Então, pré-ductal no bracinho direito, e pós-ductal, pós o ducto arterial, nos membros inferiores. Se tiver diferença de saturação entre esses dois membros maior ou igual a 3%, ele é alterado, tá? Se não tiver diferença de maior que igual a 3%, mas eles estão saturando menor que 95%, também é positivo. Tá certo? Então, a gente tem que, se ele for, então, se esse teste der alterado, você tem que fazer de novo, esperar uma hora, porque normalmente não é o bebê está com extremidade gelada, a gente precisa confirmar. Repetiu em uma hora, com cuidado, ainda está dando alterado, essa criança só pode ir de alta depois que fizer um ecocardiograma, para poder ver qual é o diagnóstico. Não pode ir embora para casa, tá? Agora, se ele vier normal, é o segmento neonatal de rotina. Mas ele está soprando, tem o soprinho. Também, pode ser o canal, mas pode ir de alta sem um ecocardiograma. É claro que muitas vezes pode ter falso positivo, pode ter falso negativo. Mas, depois que começou a fazer isso, a gente conseguiu identificar aquelas cardiopatias críticas que antigamente iam para casa e muitas vezes até morriam em casa. Lembrar, então, para a gente poder classificar essas cardiopatias, né? A gente tem aqueles estados fisiológicos de acianogênicas e cianogênicas, e é muito interessante a gente saber, para pensar na fisiologia, como que está o fluxo pulmonar, o quanto de sangue vai para essa circulação pulmonar. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em QPQS, é fluxo pulmonar sobre fluxo sistêmico. Eles têm, numa circulação normal, onde não há mistura de sangue, é 1 para 1. Tudo que passa pela circulação pulmonar vai passar pela circulação sistêmica. Não tem mistura. Mas no caso de uma cardiopatia congênita, que a gente tem shunt, que a gente tem buracos dentro, ou veias trocadas, a gente pode ter essa variação de fluxo e a gente tem que entender bem.
Então, eu vou falando um pouco das cardiopatias, conforme a classificação delas, tá? Primeiro, as acianogênicas aqui, e depois eu vou falar um pouco sobre tratamento, tá? Bom, então, alguns exemplos aqui sobre as anomalias do coração direito sem hipoxemia, ou seja, são acianogênicas e tem alteração que a gente fala anomalia do coração direito, porque ela vai repercutir no coração direito. Aqui a gente tem uma estenose da válvula pulmonar. Então, a válvula pulmonar é essa daqui, ela é um pouco estenótica. Quando eu falo estenótica, é porque ela é um pouco fechada, dificultando a passagem de sangue por esse vaso, tá? Então, aqui tá a anatomia. Aqui tem uma CIA, que é um buraco na parede dos dois átrios, então tem sangue passando de um lado para o outro, porque os átrios são câmeras que não tem muita diferença de pressão, de resistência. Passa mais do lado esquerdo para o lado direito, mas sempre há uma mistura maior aqui, porque eles são basicamente com a pressão parecida, tá? Então, CIA, comunicação interatrial. Um defeito de septo atrioventricular, aqui são todas as anomalias que vão cursar com hiperfluxo pulmonar. Depois eu vou falar mais detalhadamente dela, tá? Então, o defeito de septo é quando tem uma CIA, uma CIV e uma válvula atrioventricular única. Olha a quantidade de sangue que mistura aqui. Quando esse coração contrai, ele tenta mandar sangue, ele vai mandar sangue para os dois vasos. Lembra do nosso primeiro princípio fisiológico? O fluxo vai de onde tem mais resistência para o de menor resistência. Então, quando a bomba se contrai, ele tem a opção de ir para a aorta e a opção de ir para a pulmonar. Para onde que ele vai mais? Para a pulmonar, porque a circulação pulmonar é de menor resistência. Ele vai um pouco para a aorta, mas a maior quantidade vai para o pulmão. Então, aqui, aquela relação QPQS, fluxo pulmonar sobre o fluxo sistêmico, vai estar maior, porque vai mais fluxo para o pulmão do que para a aorta. A mesma coisa acontece aqui com a CIV, porque por conta da diferença, que é a comunicação interventricular. Aqui a resistência do ventrículo direito é menor do que a do ventrículo esquerdo, então passa sangue para cá. Passou mais sangue para cá, ele ejeta pelo tronco da pulmonar mais fluxo do que ele ejetaria se aqui não tivesse esse buraco, tá? Aqui é o exemplo quando o canal arterial fica persistente depois que nasce e não fecha, ele pode prejudicar o bebê. Então, aqui é passando sangue da aorta para o tronco da pulmonar, né, para os ramos, porque aqui tem menor resistência do que a aorta. E com isso, joga fluxo para o pulmão, fora esse que está vindo aqui do ventrículo direito. Então, são patologias que cursam com hiperfluxo pulmonar. E no raio-x, eu não vou ter foto aqui do raio-x, mas quando a gente está diante de uma patologia com hiperfluxo pulmonar, você vai fazer o raio-x, ele vai ter um pulmão branco, como se ele tivesse uma pneumonia, tá? Então, e aí você dá o diurético para secar esse paciente, melhora na hora. Cardiopatias que têm uma hipoxemia dominante, ou seja, que sejam cianogênicas. Tem a transposição de grandes vasos, que eu vou falar mais para frente também, mas só o nome a gente já sabe. Transposição de grandes vasos. A aorta e a pulmonar, elas são transpostas. A aorta que deveria sair do ventrículo esquerdo está saindo do direito e vice-versa, e a pulmonar do esquerdo. Tetralogia de Fallot, que eu vou falar também no próximo slide, e a drenagem anômala de veias pulmonares. As veias pulmonares que normalmente entram no átrio esquerdo, elas não estão entrando no átrio esquerdo, elas são esses, veia pulmonar traz sangue com oxigênio do pulmão, né? Elas não estão entrando no átrio esquerdo, elas entram no coletor aqui atrás, pegam a veia aqui, inominada, que a gente chama, e vai cair lá na veia cava superior, indo para o átrio direito. Então, ao invés de trazer sangue com oxigênio para o átrio esquerdo, que é o que deveria ser, ela está levando lá para o átrio direito. Aí esse bebê vai ter cianose, tá? Porque não vai estar recebendo sangue no coração direto aqui com oxigênio. Então, vocês podem ver que todas essas cardiopatias, mas eu preciso decorar todas? Não. O que a gente precisa saber é, você está diante de uma tetralogia de Fallot? Pega o desenho de uma tetralogia de Fallot.
pega o desenho de uma drenagem anômala, faça o caminho da hemácia e vai entender, então, se ele vai saturar bem, qual é o alvo de saturação dessa criança, se é normal ele ficar cianótico ou não, o que esperar desse paciente. É isso que a gente tem que fazer, tem que entender. Outras patologias que podem cursar com congestão pulmonar, com hiperfluxo pulmonar, mas que elas são cianogênicas, são essas duas. Essa aqui só para confundir mais a cabeça assim de vocês, mas é uma transposição de grandes artérias. Ah, mas a aorta está saindo aqui do lado esquerdo. Ela tá, mas quem está aqui é o ventrículo direito. Então, quando a gente tem uma transposição de grandes artérias com uma inversão ventricular, o lado direito está do lado o ventrículo direito está do lado esquerdo e o ventrículo esquerdo está do lado direito. Então, ela é um paciente que tem transposição, mas a gente chama de congenitamente resolvida, corrigida, porque a própria natureza dele inverteu também os ventrículos. Então, ele nunca vai precisar operar, tá? E isso daqui vai mandar bastante fluxo para o pulmão. O truncus é uma cardiopatia que a artéria pulmonar da aorta não se dividiu. Então, ficou um trunco, uma artéria única aqui. Lá em cima, elas vão se dividir, ó. Então, de novo, quando o coração manda sangue, ejeta o sangue, ele vai ter dois caminhos para seguir: a circulação pulmonar ou a circulação sistêmica. O sangue vai para onde? Com de menor resistência. O corpo tem mais resistência que o pulmão. Então, vai muito fluxo para esse pulmão, tá certo? Agora, sobre as cardiopatias obstrutivas. Tudo que é obstrutivo é que tem alguma coisa impedindo o fluxo. Aqui eu tenho exemplo de uma coarctação de aorta, ou seja, a aorta chega um ponto que ela fica bem estreita, então isso diminui um pouco a passagem de sangue. E um caso mais crítico que isso, que é uma coarctação bem crítica, é a interrupção. Ela é tão fechada, que teve a interrupção dela aqui. E isso, vocês podem ver que é dependente de canal arterial. Se não fosse o canal arterial, que é esse daqui, ó, a aorta descendente não ia ter fluxo. É aquele nenê que vai nascer que a gente tem que deixar esse canal aberto, tá? Senão ele morre, tá? Então, ó, vou falar mais 15 minutinhos aqui sobre a abordagem dessas cardiopatias. É importante vocês saberem que eu falei um monte de cardiopatia agora, falei as principais, assim, e a gente sabe que existem aquelas críticas. O que são as críticas? Que a gente vai precisar de uma intervenção cirúrgica no primeiro ano de vida, principalmente nas primeiras semanas. Você vai precisar, aquele bebê vai nascer, por mais que ele não precise de uma cirurgia na primeira semana de vida, no primeiro mês, você vai ter que esperar ele estabilizar para dar alta. Aquelas que vão ser canal dependente, como essa daqui que eu falei para vocês, a gente chama de cardiopatias canal dependentes. Elas têm que nascer, ficar na UTI e ligar essa medicação, que chama Prostin. É uma prostaglandina exógena. Ela vai manter o canal daquela criança aberto. Então, essas crianças precisam de monitorização e de cuidados intensivos, e essas crianças que vão se beneficiar do diagnóstico pré-natal, daquele ecocardiograma que a gente faz durante o pré-natal, tá? E sempre quando a gente está diante de uma cardiopatia que é dependente de canal arterial, a gente tem que entender tudo assim, qual é o caminho que a hemácia faz, como que esse sangue está chegando no coração, no pulmão, como que esse sangue está chegando no coração, como esse sangue está chegando no corpo. Então, a gente tem que entender se é o fluxo sistêmico, que é o que chega no corpo, que está dependendo desse canal arterial, como é o caso da interrupção do arco aórtico, que foi essa última que eu mostrei para vocês, ou se é o fluxo pulmonar, que é o caso de uma atresia pulmonar, que está dependendo do canal arterial. Então, qual desses fluxos que depende do canal arterial, né? É o fluxo da aorta ou é o fluxo que vai para os pulmões aqui, que está dependendo desse canal arterial, tá? Então, o bebê nasce, como que ele vai se
apresentar na hora que esse canal começar a fechar. Lembra que eles são dependentes de canal arterial. Lembrem que 90% das crianças que nascem com cardiopatia congênita não tem o diagnóstico no pré-natal. Então, eles vão chegar na UTI NEO com essa clínica. Ou eles vão apresentar choque, ou eles vão apresentar cianose, ou vão ter apresentação de edema pulmonar, insuficiência cardíaca ou algum distúrbio de ritmo que vocês vão ver no eletrocardiograma. Essas que são cardiopatias críticas, eles vão vir com choque ou com cianose. Se for o fluxo sistêmico, né, dependente de canal arterial, a primeira coisa que eles vão apresentar é choque mesmo. Por isso que todo bebê com cardiopatia congênita crítica, quando a gente vai lá fazer o eco para fazer o diagnóstico, eles já estão até com droga vasoativa, estão com antibiótico, porque o diagnóstico que é o diagnóstico diferencial. Eles sempre pensam que o bebê pode ter um choque séptico, né? Então a clínica confunde muito. Então, sepse, infecção, é o diagnóstico diferencial dessas cardiopatias. Ou então ele está muito cianótico e ainda não evoluiu para choque, mas está muito cianótico. Então, é o fluxo pulmonar que está dependendo desse canal arterial. E lá para os intensivistas neonatais, eles podem achar que é uma hipertensão persistente do recém-nascido ou que ele tem algum distúrbio pulmonar. Então, sempre fica essa dúvida. A gente vai tirar essa dúvida quando a gente fizer o ecocardiograma. Outros podem apresentar edema pulmonar, insuficiência cardíaca ou alteração de ritmo. A gente chegou, então, nesse paciente que está dependendo do canal arterial, está tomando Prostin, mas ele é muito pequenininho, a gente não pode operar. Qual é uma das cirurgias que a gente faz? É o Blalock-Tal sintomas. Eu pus aqui como exemplo esse filme que chama Quase Deuses, que é um filme que fala sobre a história da tetralogia de Fallot e desses médicos que criaram essa cirurgia. Eles viam muitos bebês azuis, né? Eles chamavam de baby blue, né? Que eles morriam, eles não entendiam o porquê. Então, eles acabaram estudando e viram que se eles fizessem essa cirurgia, colocassem um tubo aqui que fornecessem sangue da aorta para o pulmonar, que eles sobreviviam. É o mesmo mecanismo do canal, que o canal estava aqui, ó. Tá? E como o fluxo vai para o local de menor resistência, a aorta sempre tem maior resistência. Ela vai jogar sangue para cá. E aí você podia, então, tirar esse canal, desligar o Prostin, essa criança iria depois para casa para esperar fazer a cirurgia corretiva. Então, é uma cirurgia, se vocês já ouviram falar do Blalock, essa cirurgia aqui, tá? Eu não vou ficar falando muito, senão eu vou perder vou passar aqui o tempo, mas se vocês puderem, vocês assistem esse filme. A TGA é uma dessas cardiopatias que são críticas, que são dependentes de canal arterial. Por quê? Ela é o típico, olha, se cair prova de residência, do sexto ano para residência, tá certo. Bebê nasceu, ficou roxo na hora que nasceu mesmo, roxo, e aí ficou mal. Ele não ficou depois de 2 horas. Ele nasceu, ficou roxo. Coloquem TGA como resposta, porque é sempre a TGA que eles colocam, que é a transposição de grandes artérias. As outras demoram algumas horas a mais para ficar roxinho. Por que isso? Porque a aorta, transposição de grandes artérias, a aorta sai do VD e o pulmonar sai do VE. A aorta, então, vai receber sangue sem oxigênio. Vai levar, porque ela está aqui ligada no ventrículo direito. A gente tem que saber o caminho da hemácia. Então, a gente sabe que do lado direito não tem, o sangue com pouco oxigênio. Vai levar sangue com pouco oxigênio para o corpo, e para onde que vai voltar esse sangue do corpo? De novo para o lado direito do coração, e de novo vai mandar para a aorta, e de novo volta para cá. Ou seja, é incompatível com a vida se não tiver uma mistura de sangue. Se a gente for olhar para esse lado, todo o sangue que chegou do pulmão com oxigênio vai cair no ventrículo esquerdo. Vai para onde?
para o tronco da pulmonar, aí vai para o pulmão, aí recebe oxigênio, aí volta para o átrio esquerdo, cai de novo no ventrículo esquerdo e vai de novo para o pulmão. Então, ficam duas circulações paralelas, tá? Elas não se cruzam. É incompatível com a vida, a não ser que você tenha um canal arterial para ter a mistura e uma CIA. Aqui que acontece a maior mistura de sangue. Lembra que no feto essas estruturas existem. Por isso que na barriga da mãe esse feto cresce belezinha, mesmo porque ele não precisa do pulmão para poder trocar o oxigênio, tá? Nasceu, esse canal começou a fechar, essa CIA, que era um FAPzinho, começou a fechar, ele vai falir na hora. Então, a gente precisa levar para UTI, ligar o Proxim, e se a CIA for muito pequenininha, tem que pedir para o cirurgião fazer um cateterismo, nem tira o bebê lá da UTI. Passa o balão aqui, que é o que a gente vai ver, tá? E aí abre. É isso aqui, que é a atrioseptostomia, que a gente fala, é o Haskin. Passa um catéter pela veia cava inferior, que vai chegar no átrio direito, passa para o átrio esquerdo, eles insuflam esse balão e rasgam para abrir a CIA, porque aqui tem que ter mistura de sangue para ser compatível com a vida. E eles fazem essa cirurgia de Jatene para correção com o bebê com 15 dias de vida. É bem rápido mesmo, é bem esse precoce, porque eles precisam dessa correção para sobreviver. Não dá para ficar sempre com o canal ligado e com a CIA, né? Então, essa cirurgia é feita da primeira aos 15 dias da primeira semana aos 15 dias de vida. Foi o cirurgião brasileiro que inventou, e depois que ele inventou essa técnica, antigamente eram feitas outras, esses pacientes começaram a sobreviver mais. Então, o mundo todo hoje usa essa técnica que o brasileiro criou, tá? É a técnica de troca de artérias. A aorta está aqui do lado direito, a aorta com as coronárias. Eles vão tirar, cortar e vão implantar a aorta no lugar que ela tem que ser, junto com as coronárias. E a artéria pulmonar vem para o lado direito. Pronto. Se tem CIV, fecha CIV. Aqui eles podem fechar a CIA, ou seja, fica o coração normal, tá? Com a fisiologia normal. Outra cardiopatia crítica que precisa do canal arterial é a atresia pulmonar. Foi o primeiro slide para vocês, quando eu estava falando de no flow, no growth, eu estava falando disso. A válvula pulmonar, ela é atrésica, ela é fechada, não passa sangue aqui para os pulmões. Então, como que vai chegar sangue para os pulmões? A gente sempre tem que contar. Então, como que chega sangue para os pulmões? Vai ter que chegar pelo canal arterial. Então, fica com o Proxim ligado até a gente querer decidir qual que é a cirurgia que vai fazer. Muitas vezes precisa fazer aquele Blaylock, que é aquela cirurgia do filme que eu falei para vocês, até fazer a completa. A atresia tricúspide é quando não tem a válvula tricúspide, então vamos fazer o caminho da hemácia desse coração aqui. Aqui eu estou colocando só alguns exemplos, mas a atresia tricúspide, quando não tem a válvula tricúspide, ela tem uma CIA, pode ser que ela esteja assim, associada com outras cardiopatias, mas essa aqui eu só quero assim, mostrar para vocês como que funciona. Eles não têm essa válvula aqui que liga o átrio do ventrículo. Então, o sangue chega no átrio direito sem oxigênio, passa para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, vai para a aorta. Mas esse coração também tem uma CIV. Então, passa para a aorta, mas grande parte vai também aqui para o ventrículo direito, porque tem menor resistência do que a aorta. E aí segue para os pulmões. Tá vendo? O rolê todo que ele faz para poder chegar nos pulmões. Se essa CIV é pequenininha, não passa muito fluxo para cá, esse paciente vai ser dependente de canal arterial também, porque vai pouco fluxo pro pulmão. Então, tudo a gente tem que pensar, como que é o caminho da hemácia, como que está chegando esse sangue no pulmão, se está chegando adequadamente, para ver se vai ter que ligar o canal ou não. Essa cardiopatia aqui das críticas de todas as cardiopatias que existem, é a de pior prognóstico. É a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Ou seja, tudo do lado esquerdo é hipoplásico. A atresia mitral aqui quase não é aberta. Aí olha o tamanho do ventrículo esquerdo, é mínimo. Com isso, a aorta não se desenvolveu, pequenininha, chegou aqui, que entrou o canal arterial, ela se desenvolve, porque o fluxo
permitiu que ela se desenvolvesse. Então, todo o lado esquerdo do coração, com exceção do átrio, né, é bem pequenininho. Ela faz parte dos univentriculares. Lembra que eu falei para vocês que tem a classificação de biventricular e univentricular? Esse é o exemplo mais clássico de um coração com ventrículo só, tá? Todos os corações com ventrículo só, o que a gente tem que fazer? Tem que arranjar um jeito desse coração mandar sangue só para o corpo. Esquecer da circulação pulmonar, para que entre nesse coração somente sangue com oxigênio. Aqui vocês podem ver que, como vem sangue aqui da veia cava inferior e superior, mistura sangue e fica tudo roxinho, né? Não, a gente só quer que chegue sangue vermelhinho. Como a gente vai fazer? Todas as cirurgias de univentriculares têm 3 estágios. O primeiro estágio é o noro, esse aqui é um exemplo do noro de Sano. Ou seja, não quero que vocês gravem os nomes das cirurgias, não, só para vocês entenderem como o coração com ventrículo só vai se desenvolver. Então, ele bebezinho, com poucos dias de vida, ele vai fazer essa cirurgia. Vai pegar a pulmonar, que é boa, vai transformar ela em aorta, ó. Tá vendo? É só vir aqui, puff, vai transformar ela em aorta. Pronto, transformei em aorta. E o que eu fiz com o tronco da pulmonar? Tirei, tá? Transformei em aorta e pus um tubo aqui para levar fluxo pro pulmão. Beleza, essa criança com 5 meses de vida vai ter que fazer uma outra cirurgia, o Glenn. Vou arrancar a veia cava superior do átrio direito e vou jogar ele direto para os troncos das pulmonares. Ele tem lá aquela cirurgia que a gente já fez, a primeira, tirei a veia cava superior daqui e joguei para a circulação pulmonar. Então, eu já diminui um pouco o sangue sem oxigênio que chega aqui. Ele já não fica tão azul assim. E, por último, eu jogo a veia cava inferior lá em cima. Então, aí seria a terceira cirurgia com 5 anos de vida aí. Eu tiro essa veia cava inferior e jogo ela aqui em cima, com ele mais ou menos com 5 anos de vida. O que eu fiz daí? Chegou no coração agora, não chega mais sangue sem oxigênio, só chega sangue vindo dos pulmões. Então, esse paciente não vai mais ser tão azul, tá vendo? Vai ser só vermelhinho. Só que nessa última cirurgia a gente deixa uma fenestração, um buraquinho. Às vezes joga um pouquinho de sangue azul aqui, tá? Mas a gente então viu uma maneira de transformar aquele único coração num coração que só joga sangue para o corpo. E a circulação pulmonar ficou então recebendo sangue direto do retorno venoso, da veia cava superior e da veia cava inferior. Nossa, mas é complicado sim, é porque é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Mas eu estou mostrando para vocês que existem crianças que já são adolescentes que vivem com um coração só. E como que eles vivem? Porque eles passaram por essas 3 cirurgias já ao longo da vida. Tá certo? E não é só a hipoplasia do coração esquerdo que a gente faz isso. Todos os corações univentriculares. Então, quando você fez o diagnóstico lá no início da vida, ele é biventricular ou ele é univentricular? Ah, ele é univentricular, ele vai passar por essas 3 cirurgias. Aqui são só exemplos de como que é feito, tá? Bom, eu só falei esses últimos slides de tratamento das críticas. As não críticas são aquelas cardiopatias que vão nascer, não vão precisar de uma urgência assim, para a gente colocar prostin, entubar, não, mas a gente precisa ver como que elas vão evoluir depois que cair aquela transição, que passar aquela transição feto-neonatal, e são as principais cardiopatias que a gente trata, né? Mas elas podem também apresentar choque cardiogênico, crise de hipóxia, taquiarritmia, síncope quando a criança é maior ou dor torácica. Mas são as cardiopatias que a gente vai dar alta e vai acompanhar no ambulatório. Estou quase acabando, tá bom? Então, a primeira CIA e a CIV, só vou passar a figura para vocês verem. A CIA, que é a comunicação interatrial, é essa que comunica os 2 átrios, tá? E a CIV, a que comunica os 2 ventrículos. Então, essas não vão ficar precisando ficar em UTI. Vão receber alta, a gente só acompanha no ambulatório. Defeito de septo atrioventricular, que tem essa válvula única, essa CIV e essa CIA
Lembrar que os pacientes, então tem um shunt muito importante, né? Vai fazer hiperfluxo pulmonar. Lembrar que esses pacientes normalmente têm síndrome de Down. 50% dos pacientes com síndrome de Down tem cardiopatia congênita e a maioria vai ser defeito de septo. A gente tem que corrigir neles até 6 meses de vida, fazer a correção total. Chega aqui, fecha essa CIA, eles vão fazer uma nova válvula para a esquerda, para a direita, uma outra válvula para a direita e fecha essa IV. Fisiologicamente, eles vão ficar com o coração normal ao nosso. Tem bom prognóstico, mas lógico, depende de inúmeros fatores, tá? Desde o cirurgião, desde a idade que foi corrigida, do pós-operatório, como ficou esse paciente. Mas, às vezes, a gente não consegue corrigir total, porque ele, com 15 dias de vida, com um mês, está cansado, com insuficiência cardíaca. O que a gente faz para melhorar esse fluxo pulmonar que está indo todo para o pulmão? Passa um cinto nele, ó. Um cinto, é uma cirurgia paliativa. Aí deixa isso, você vai aumentar a resistência desse tronco pulmonar, não vai vir muito mais fluxo para esse pulmão, esse paciente se desenvolve e com 6 meses a gente faz a cirurgia, tá certo? Então, quando vocês ouvirem bandagem da artéria pulmonar, é essa cirurgia paliativa que tem aqui para diminuir o hiperfluxo e deixar essa criança crescer para a cirurgia definitiva. Tetralogia de Fallot é uma cardiopatia que tem 4 alterações, que é a CIV, a destroposição da aorta, a aorta cavalga aqui o septo, uma estenose pulmonar, tá? Que fica mais estreita por hipertrofia desse infundíbulo e pela válvula ser mais espessa. Então, tem uma dificuldade de mandar sangue aqui para a artéria pulmonar, e por conta dessa dificuldade, o ventrículo direito fica hipertrófico. Lembra que o coração é um músculo. Se ele tenta bombear contra um vaso que está estenótico, que tem alta resistência, ele vai ficar musculoso, porque ele vai trabalhar muito. Então, são essas 4 alterações da tetralogia de Fallot: CIV, destroposição da aorta, estenose pulmonar e a hipertrofia de ventrículo direito. E vocês já devem ter escutado falar da crise de hipóxia, que é comum nesses pacientes com tetralogia de Fallot. É quando ele tenta mandar sangue para o pulmão, não consegue porque essa musculatura está muito hipertrofiada, que tem alguns fatores que fazem com que ela fique hipertrofiada, e esse sangue, lembra que ele vai do maior resistência para o de menor? Aqui fica muito resistente, ele não consegue passar. O que acontece com esse sangue que está no ventrículo direito, que não tem oxigênio? Ele vai para o lado esquerdo. Aí ele pega a aorta. Então, o paciente fica cianótico, às vezes preto, que assusta a mãe. Quando isso acontece, chega no pronto-socorro de vocês têm que acalmar a criança, tem que dar medicação que vai relaxar aquele músculo, que seria a morfina, dá oxigênio, e a posição de cócoras ajuda esse fluxo ir para o pulmão, tá? Esses pacientes, se a gente vê no eco que ele tem uma hipertrofia super importante, a gente já entra com propanolol, que é um beta-bloqueador, para diminuir a taquicardia, porque se ele fica taquicárdico, ele pode gerar essa crise de hipóxia também, só para a gente evitar essa crise de hipóxia. E a cirurgia, normalmente, dessas tetralogias de Fallot, a gente faz com 1 ano de idade, mas se ele está tendo muita crise de hipóxia, a gente tem que resolver antes, tá certo? Ou fazer um blelo, que, né, no caso dessa, o filme fala sobre os bebês com tetralogia de Fallot, que eram roxo, e aí eles resolveram fazendo esse blelo aqui, que é esse tubo, mandando sangue para os pulmões. Então, aqui podia estar estenótico, né, podia estar com hipertrofia, que não tinha problema, porque o blelo que mantinha o fluxo do pulmão, e aí faziam a cirurgia depois, mais tarde. Tá? Então, só para resumir, nascem 80 cardiopatas por dia no nosso país, para vocês lembrarem que é importante, sim. A gente precisa entender a fisiologia e a anatomia por todos os pediatras que vão atender no pronto-socorro, os neonatologistas principalmente, porque eles nascem, ficam roxos, chocam, e vocês têm que entender a anatomia e a fisiologia das principais cardiopatias congênitas. Não são muitas, e é sempre o mesmo raciocínio. Vocês podem achar que, nossa, que é muita coisa, é sempre o mesmo. Se você entender a fisiologia básica, você consegue entender todas as cardiopatias, e neonatologista precisa. O tratamento é viável, só que a gente tem tempo curto, a gente não pode
esperar para corrigir quando eles forem grandes. Então, o tempo para diagnóstico e conduta é curto, por isso que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. E a gente tem que saber os 7 princípios fisiológicos, entender o caminho da hemácia, que isso é o mínimo necessário para a gente compreender as cardiopatias congênitas. E se a gente fizer isso, a gente realmente salva vidas, porque a gente vai estudar esse paciente, a gente vai saber tomar a conduta certa. Queria agradecer, eu sei que é muito pesado, mas eu tentei resumir e fazer da melhor maneira, assim, didática para vocês, mas vocês vão só pegando na hora da prática mesmo, quando, se vocês forem fazer mesmo a pediatria, vocês vão precisar pelo menos entender esse básico. Vocês podem me achar no Instagram, eu estou sempre colocando coisa lá também acadêmica, e fico à disposição também para responder dúvida, né, por lá ou pelo meu e-mail, tá? Obrigada, gente. Nós te agradecemos, Priscila, pela excelente palestra, tá bom? Tivemos algumas dúvidas, algumas perguntas que eu vou colocar agora na tela para a gente poder responder, tá bom? Tá bom. Podemos considerar que uma criança mais acinzentada pode ser considerada um estado mais crônico do que a cianose, ou não há essa relação temporal? Pode sim. Eu tenho mesmo um paciente, aliás, internamos um nessa semana, que era um bebezinho que tem uma atresia pulmonar, azul, ele chegou lá no ambulatório, eu já achei ele com uma cor cinza, assim, falei, esse precisa internar para fazer a cirurgia logo. É um estado mais crônico, mas é já um estado de que a gente está vendo, desculpa, gente, de que a gente está vendo que o tecido, que a perfusão tecidual dele já não está boa. Então, é um estado crônico, mas é um estado de que você precisa, resolver essa cianose, entendeu? Então, se é um paciente com 35 anos, que já está cianótica desde quando nasceu, ela perdeu o time cirúrgico e ela cresceu. Ela vai ser azul, mas ela só vai ser cinza quando tiver pior, quando não estiver mais compensando, vamos dizer assim. Ela vai estar, não é pelo tempo, mas se o seu, não é pelo tempo que ela tá, porque esse bebezinho, ele tem, que eu internei, ele tem 6 meses, ela tem 30 anos, e ela não é cinza, ela é um azul, mas que ela está se compensando. Agora, quando começa a descompensar, daí você fica com aquele estado mais de má perfusão mesmo, assim, não está chegando oxigênio que deveria chegar. Uma dúvida pessoal. Em geral, esses pacientes, eles que são cianóticos, eles evoluem para essa forma acinzentada, ou eles mantêm a perfusão meio que constante, mesmo que abaixo do limiar, mas constante? Depende, porque assim, eu tenho um bebezinho cianótico, mas se ele está compensando, ele pode, com uma pneumonia, descompensar. A gente resolve a pneumonia, daí ele volta a compensar, aí ele volta a ter uma cor melhor. Entendeu? Então, depende muito do estado dele. Ele pode estar ótimo, mas ele vai estar. Daí ele não vai estar uma cor mais cinza, assim, ele vai estar mais azul. Mas qualquer coisa que faça descompensar essa insuficiência cardíaca dele, esse estado de equilíbrio dele, vai deixar ele cinza. Se ele tiver cinza, você tem que fazer alguma coisa para poder melhorar. Seja a cirurgia, seja tratar essa infecção, seja entubar e dar mais oxigênio para ele. Entendeu? Entendi. É claro que o paciente cianótico crônico, ele vai ter uma cor mais assim, diferente, porque é muito tempo esse tecido vivendo com pouco oxigênio. Ele vai ter também outras assim alterações, baqueteamento digital, fica com o dedo assim, como é que fala? Vidro de relógio, sabe? Ele vai ter alterações crônicas da cianose. Mas quando ele desequilibrar, aí a cor dele piora. Tem 2 perguntas que são bem parecidas, tá bom? Eu vou colocar primeiro uma na tela e depois eu complemento com a outra. Doutora, quais os principais cuidados devemos ter com a criança cardiopata? E só para complementar,
Esse aqui ele fala quais cuidados na atenção com a família de um bebê cardiopata, como manejar esse cuidado. Aí eu até queria acrescentar também a importância da enfermagem nesse cuidado continuado Super. do paciente cardiopata. Qual é a posição da enfermagem nesse sentido? Super, eu sempre falo isso, até porque eu acho que o cardiopata, ele não é tratado por um único profissional, em primeiro de tudo. Ele precisa de uma engrenagem, eu sempre falo isso. Ele precisa de uma engrenagem para ele ter um cuidado assim, adequado, desde o cardiologista, pediátrica, da família, da enfermeira, da ATO, da físio, do cirurgião cardíaco, e se você pensar em cirurgia cardíaca, do perfusionista, do anestesista, se eles não se conversarem e se não houver essa engrenagem, o tratamento dele não vai ser assim adequado. Pensando então no paciente que está em casa, primeiro pensando no, né, quais são os cuidados que você assim perguntou. Primeiro, até essa família, que é leiga, que não é da parte profissional de saúde, essa família precisa entender a anatomia e a fisiologia dessa criança. Lógico, né? Não vai precisar se saber com detalhes, mas ela precisa saber quando que o filho dela está saturando mal, porque o bom dele pode ser entre 75% e 85%. Aí o mal dele vai ser abaixo de 75%. Ela precisa saber como que é o filho dela, como que são os parâmetros basais. Isso a mãe precisa. Então, a gente tem um certo costume das nossas mães, dos nossos pacientes, serem muito estudiosas. Elas sabem, elas leem, elas vão atrás. Então, eles precisam entender. A enfermagem que está cuidando desse paciente lá na enfermaria ou lá na UTI, ela sim, precisa entender como que é a anatomia desse coração. Só que o que a gente vê muito na realidade é que, às vezes, nem o médico que está de plantão entende. Então, por que eu falo nem o médico? Porque ele que está tomando conduta, né? Então, ele realmente, se ele não souber, então, meu Deus, para onde que a gente vai? Mas a enfermagem, ela tem um papel tão importante quanto, porque ela que fica à beira-leito, isso estou falando de UTI, ela tem que perceber que ele está piorando para não chegar numa urgência assim, entendeu? Nossa, teve um colapso circulatório, ela tem que dar uma olhada antes, saber, entender o que está acontecendo. Então, assim, todo mundo precisa estudar muito, lógico que de maneiras diferentes, mas precisa. O bebê cardiopata, por que eu falo, a criança com cardiopatia? Por que eu falo que a gente precisa entender a anatomia e a fisiologia? Porque tem essa maneira de falar, a gente não pode dar volume para bebê cardiopata. Pode. Tem pós-operatório, que se você não der volume, você mata a criança, entendeu? Eu falo matar, assim é um jeito de falar, tá? Não, você pode piorar o estado assim, da criança. Então, a gente tem que dar volume. Antes de ser cardiopata, essa criança é criança. Lógico, a gente faz com alíquotas menores, né? Não vai encharcar esse paciente, mas tem algumas cardiopatias que o tratamento é você entupir de volume. Então, se você não entende o que ele operou, qual é a anatomia, sabe? Então, você não vai conseguir diferenciar isso daí. A gente não pode colocar os cardiopatas numa sacola só. Muito pelo contrário, eles são muito específicos. Mas se você entender a anatomia e a fisiologia, você vai sacar tudo na hora. Você toca qualquer pós-operatório, qualquer emergência de pronto-socorro. Eu não sei se eu respondi tudo, né? Acho que sim, mas só para complementar, chegou uma pergunta, o complemento da pergunta nos bastidores, e pergunta na questão por exemplo, no acompanhamento da puericultura e posteriormente, né, esse paciente tem um cuidado a mais que tem que ter comparado à criança normal ou ao bebê normal? Eu acho que uma mensagem que tem que sair daqui para os pediatras gerais é que o cardiopata, antes de ser cardiopata, ele é uma criança. Qual é o nosso problema? Os nossos pacientes chegam sem acompanhamento de vacinação, sem o sulfato, sem a complementação vitamínica de aditil, sulfato ferroso, sem tratar, às vezes, uma pneumonia, está 2 dias esperando passar com o cardiologista, porque o pediatra não quis dar o remédio porque ele é cardiopata.
ele é uma criança, antes de tudo, ele é uma criança. Então, ele tem que manter as vacinações em muito mais do que uma criança normal. Aí, quais são as diferenças de uma criança normal? Esse paciente, ele pode ter a imunidade menor, então as vacinações têm que estar muito em dia. Pós-cirúrgico, você não pode dar vacinação de vírus vivos. Se tirou o timo durante a cirurgia, também a vacina da febre amarela, por exemplo, você vai ter super restrição, só vai dar se ele viajar realmente para uma área endêmica, e mesmo assim, tempo depois da cirurgia. Então, tem algumas especificações, mas a gente não, ó, eu já, essa semana mesmo, recebi um paciente que nem fez cirurgia ainda, e ele chegou para mim e falou assim, porque o pediatra falou que não podia tomar nenhuma vacina, porque eu sou cardiopata, porque meu filho é cardiopata, eu quase convulsionei. Eu disse, não, como não? Ele precisa tomar, porque ele é o único paciente que não pode pegar uma pneumonia, que uma pneumonia vai descompensar tudo. Então, assim, faça puericultura com essa criança, faça como você faz com uma criança normal. Atentem-se à vacina e à nutrição. Esses pacientes, eles são caquéticos, né? Eles gastam muita energia, porque aquele coração precisa trabalhar muito mais do que qualquer coração de outra criança. É como se ele corresse uma maratona por dia. Então, a gente tem dificuldade de ganho de peso. Pode dar dieta para ele. Claro, alguns que têm restrição hídrica, você vai ter que optar por dieta mais concentrada, como é o Infatrine, mas não demore para poder entrar com essa dieta. Se está ganhando peso no peito da mãe, deixe aleitamento materno. O cardiopata com insuficiência cardíaca não vai ganhar uns 20 a 30 gramas, como a gente espera de uma puericultura normal. A gente aceita para ele de 10 a 20 gramas, tá ok por dia, né? Então, são essas poucas diferenças que tem, mas ele tem que ter o tratamento de pediatra, sim, tem que ter o acompanhamento. Esse pediatra tem que saber lidar com. Então, ele tem que ter uma conversa muito próxima com o cardiologista dessa criança. A senhora falou uma coisa interessante sobre a questão da nutrição, né? A próxima palestra da gente vai ser justamente sobre a nutrição na criança cardiopata. E só para finalizar, a última pergunta. Em muitos casos de cardiopatias, o próprio corpo desenvolve mecanismos para tentar compensar as alterações cardíacas. Como ficam essas alterações caso seja feita uma correção cirúrgica? As alterações, primeiro assim, as primeiras alterações que ocorrem para compensar as alterações cardíacas são as alterações da insuficiência cardíaca. Muito. Quando você. Eu falo que, assim, que a fisiologia tem que estar aqui. O débito cardíaco é frequência cardíaca versus volume sistólico. Então, as primeiras descompensações de uma criança com cardiopatia congênita é alterar o débito cardíaco. Para compensar isso, ela vai ficar taquicárdica. Se ela tem uma cardiopatia de hiperfluxo, vai ficar taquipneica, vai perder muito peso, porque ela não vai estar, né, assim, gastando muito. Aquele ventrículo pode dilatar, pode ficar mais hipertrófico. Isso tudo vai ser resolvido depois que fizer a cirurgia. Fez a cirurgia corretiva, mas antes de fazer a cirurgia, a gente vai dar medicação para ajudar na insuficiência cardíaca, para resolver a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade desse coração, que são 3 itens que ajudam no débito cardíaco. Né? Isso aí é uma outra aula que dura 1 hora, mas é aula de débito cardíaco, de avaliação hemodinâmica, que é muito interessante também. Você está tentando compensar o paciente com medicação até o dado cirúrgico, até o dia cirúrgico. Fez a cirurgia, corrigiu lá a tetralogia de Fallot, por exemplo, ele não vai ter mais aqueles mecanismos que faziam com que o coração tivesse que achar formas de melhorar o débito cardíaco. Então, ele mesmo vai se remodelar. Né? Então, o coração ficou hipertrófico, o cirurgião não vai lá raspar o coração para tirar aquela hipertrofia. Esse coração, depois da cirurgia, vai se remodelar. Ele não vai estar mais fazendo muita força para mandar sangue para frente, porque não tem mais a estenose pulmonar. Então, ele vai se adequando, vai se remodelando. O captopril é uma das medicações que ajudam no remodelamento cardíaco. Então, a gente começa a usar medicações que ajudam nesse remodelamento. Tá? E aí ele não vai ter mais, teoricamente, uma insuficiência cardíaca, então ele não vai ter mais taquicardia, taquipneia, perda de peso, o próprio suor frio também some, mas pode existir se ficar alguma lesão residual, ou seja, tudo depende de cada cardiopatia.
Então, é isso, doutora. O pessoal elogiou bastante sua palestra, tá bom? Ai, E eu queria aqui agradecer a participação da senhora por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Para participar do nosso simpósio e ter feito uma discussão excelente, brilhante sobre esse assunto. obrigada a É, você. então, a gente vai finalizar agora, tá bom? Essa primeira palestra. E para não atrasar muito, a gente vai ter um intervalo de 2 minutinhos, tá bom? Então, 7h30 a gente volta com a próxima palestra com a doutora Laila, nutricionista do INCOR da USP. Já já a gente começa. 2 minutinhos, Tá sete e bom, meia a gente. gente inicia. Obrigada, Tá viu? bom? Tchau, tchau. Tchau.